Brasil, 16 horas e 5 minutos. Malta, 21 horas e 5 minutos. Quero agradecer a todos pela atenção. Vamos falar de um tema hoje muito importante, que é a questão, assim, de forma bem simplificada, é a dificuldade que a pessoa tem de permanência na religião, principalmente voltado para questões de umbanda. Mas é claro que serve para todas as religiões, todas as doutrinas, todos os trabalhos, tudo que o ser humano está envolvido. Essa palestra de hoje ela vai servir. Por quê? Nós temos a tendência a começar uma atividade e dela nos afastar por uma série de motivos. E geralmente são motivos que nós escolhemos como externos. Mas a base é que esses motivos são internos, são motivos interpessoais. E eu percebo que o ser humano, ele com essa tendência de externo dele, ele tem uma dificuldade muito grande em se mapear internamente para poder entender por que ele começa alguns processos e para, e por que ele define alguns processos e termina. Então, nós temos aqui várias linhas que a gente podia buscar, na antropologia, na filosofia, na, na própria medicina, nos estudos sociais, né? Mas eu gosto muito de usar da psique para nos informar o que acontece com o homem hoje, né? O homem das cavernas hoje remodelado, que ele tem essa tendência de começar as coisas e não dar continuidade, né? Então, a gente tem que tentar ver na linha da psique qual que é o conceito de desistência, né? Usando como fonte, claro, obviamente, as doutrinas de Freud. Então, ele diz que é o seguinte, que é um ato que o ser humano renuncia a um objetivo, a um desejo, a um processo, porque ele sofre de um mecanismo natural que nós temos, que é o mecanismo de defesa. O que é o mecanismo de defesa? Toda vez que nós somos acuados das nossas ideias, por motivos externos e internos, intoxicação alimentar, motivo social, familiar, um marido que não aceita, os filhos que não aceitam, etc., nós temos a tendência a usar aquilo como uma ferramenta que acaba nos trazendo a necessidade de decidir. E muitas vezes nós pesamos nessa balança os efeitos desse decidir. Principalmente para quem é mais jovem, fisicamente, está entrando no meio da espiritualidade. Por quê? São vários convites que a vida nos faz, somente para o jovem. É festa, é uma rotina de namorar, de sair, de conhecer o mundo, de experimentar, etc. E esse espírito ele tá ali preso naquele corpo físico, ele quer momentos de prazer. E às vezes a frustração desse prazer, né, pode trazer para ele uma série de incômodos. Então ele vai ser reativo de acordo com o que se apresenta para ele a nível de espiritualidade. A partir do momento que ele é colocado em prova, essa busca pelo prazer que ele tem, ela pode sofrer uma limitação até muito positiva, por essa capacidade que o ser humano tem de tratar a frustração dele com essa desistência, né? Essa desistência pelo frustrar por uma série de fatores. E, e ainda analisando essa questão, a gente pode pensar o seguinte: existem outras coisas relacionadas ao ingresso em qualquer atividade de uma pessoa. E essas coisas passam pela carreira, projetos pessoais, traumas de infância. Você vê uma pessoa chegando numa religiosidade ou numa doutrina religiosa, ele traz uma série de traumas que estão ligados à formação dele infantil. Como é que ele foi criado? Com quem ele foi criado? Quais foram os limites que foram impostos a ele que ele conseguiu aperfeiçoar para a vida pessoal dele, né? Quais foram os traumas que ele carrega da infância ligado à vida pessoal dele hoje manifesta que ele conseguiu resolver? Como é que ele está aplicando isso para a vida dele pessoal e para as escolhas que ele está fazendo a nível de escolha religiosa? Então, essa amálgama chamada ser humano, que passa por uma série de processos, a maioria deles de caráter fisiológico, acabam manifestando nessas atitudes que a pessoa tem no dioturno dele para escolher a caminhada do sagrado como uma opção
é uma camisa que ele quer vestir, quer que ele acompanhe ele para o resto da vida. Então é normal a pessoa colocar os pés na religião, na doutrina e na religiosidade e manifestar coisas que estão dentro dele, que já estão ali presas dentro dele, porque ele é uma construção dioturna para uma formação e para uma caracterização de ser. Então eu vou numerar 3 questões que são muito importantes para quem quer pisar nessa linha, que eu falo que ela é muito perigosa, que é a linha da espiritualidade. Por que ela é perigosa? Porque ela mata o homem velho, ela mata a ignorância, ela mata o preconceito, ela mata a ganância financeira, ela mata a vontade de ser mais do que o outro, ela assassina uma série de questões que às vezes a pessoa não está afim de perder. Ela mata principalmente a disposição física para coisas que não nos levam a nada. Então, isso a gente chama de expectativas não atendidas. A pessoa chega para a espiritualidade e ele tem expectativas que não são reais, que são só dele, e ele está buscando ali uma realização onde ele espera que o terreiro, que a igreja, que o centro, que o locus ali onde ele está habitado, dê para ele respostas imediatas daquilo que ele não tem, que é o autoconhecimento, que é ele mesmo. A pessoa não consegue se ver ainda dentro de uma linha de autoconhecimento, ele quer descarregar nos espíritos, no padre, no pastor, no sacerdote de umbanda, no pai de santo, na mãe de santo. Ele quer despejar no cara aquilo que a frustração dele não conseguiu resolver para ele. Porque em Deus da pessoa é através de um autoconhecimento com essas bases todas que já foram construídas, ele quer impor dele. Mas isso também é uma coisa interessante, porque isso faz com que você faça boas escolhas. Muitas vezes a pessoa entra num lugar e fica lá anos e anos e anos, e ele fica ali numa luta interna constante, porque ele não tem um espírito crítico de entender que aquele momento, aquela fase, aquele lugar, naquela proposta que foi colocada, se adequa a ele. Então, essa frustração pela desilusão, né? Ou melhor, a expectativa irreal do que vai acontecer quando a pessoa abraça uma doutrina, ela é muito palpável. E aí vem uma outra segunda etapa. Como é que está emocionalmente esse irmãozinho que está buscando ali a doutrina? Como é que está esse irmãozinho que está buscando o centro espírita, que está buscando a Umbanda, que está buscando a igreja católica, etc. Como é que ele está emocionalmente? Porque é o seguinte, esse trabalho de envolver com energias e questões emocionais que se manifestam vivamente na nossa religiosidade, isso é um grande problema. E muitas vezes esse problema ele pode aflorar quando você se abre para o sagrado. Porque o sagrado, quando chega, ele vai causar em você um primeiro processo que a gente chama na psique de catarse. Todo aquele conhecimento velho, todo aquele maneirismo velho, todas aquelas atitudes que você acumulou durante uma vida, eles vão ter que sair da sua mente para que informações que são saudáveis ao seu grau consciencial possam entrar. E isso é um parto. O cara acredita que acender uma vela sexta-feira numa cruz de rua ou numa encruzilhada de rua e ali derramar uma garrafa de vinho é bom para ele, etc. E às vezes a proposta do plano espiritual é que aquilo saia. Aquilo ali é cansativo, desnecessário, não tem necessidade de acontecer e a pessoa sofre muito por isso, porque o emocional dele não está preparado ainda para receber novos impactos. Aconteceu comigo, acontece com todo mundo e vai acontecer ainda de forma dioturna, que é chegar num lugar espiritual e você fazer uma análise com aquilo que você tem. E, muitas das vezes, o que você tem é muito pouco pela grandeza do lugar onde você vai habitar, onde você vai aprender, onde você vai absorver, onde você vai trazer para a sua vida coisas novas e o sofrimento desse contato traz um retorno que realmente é complicado para algumas pessoas, que é a desistência. E a terceira questão que nós temos de pensar é o seguinte, é o acolhimento. Como é que a pessoa é recebida nesse lugar? Como é que ele é tratado nesse lugar?
Ele chega ali, ele é abraçado pelo que ele tem, ele se permite abraçar por aquilo, ele está afim de ser orientado, de ser instruído, de ser conduzido, porque ele está perdido, ou ele, na realidade, ele quer colocar um ritmo dele para uma coisa que aparentemente é nova, mas é muito velha na construção do ser humano que ele precisa ser e se fazer. Então, acontece esse choque porque, para ele desenvolver as habilidades dele que estão latentes, ele vai ter que se dispor, ele vai ter que se abrir, ele vai ter que se jogar. E aí, às vezes, sentimentalmente, ele não está preparado para isso. E aí, às vezes, a casa também não tem esse acolhimento de chegar e trazer para ele assim, ó, fica tranquilo, o voo é igual para todo mundo. Se você tiver tranquilidade, nós vamos fazer um voo com tranquilidade. Se você tiver ansiedade, a casa e os nossos ambientes não vão ficar ansiosos porque você quer ficar ansioso. Se você tem muita busca, muita descoberta, quer aprender tudo de um dia para o outro, a espiritualidade também não vai fazer isso para você, a casa não vai fazer isso para você. Então o voo só é tranquilo quando nós estamos nos dois polos da tranquilidade, de quem recebe, de quem transmite. E às vezes a pessoa corta o processo antes dele começar. Ele não se dá uma chance de começar todo esse processo, porque ele está com essa dificuldade. Então, essa questão do emocional, já com a questão das orientações, do apoio, da recepção, do entendimento, né? E até mesmo do grau de absorção que a pessoa tem para com os lugares, é muito importante. Agora, a pior das coisas, que é para finalizar essa questão inicial nossa, cara, os conflitos e as divergências que às vezes existem nos lugares religiosos. Tem pessoas que estão muito tranquilas, e quem está conduzindo uma casa espírita, kardecista, católica, evangélica, ser aquela pessoa que transmite para ele aquela paz que ele tanto busca. Ser aquela pessoa que ele consegue entender o que aquela pessoa está fazendo, o que ele está buscando. Se os exemplos que essa pessoa está dando são úteis e saudáveis para ele. E tem pessoas que eles já estão tão calejados, já apanharam tanto da vida em si, que quando ele tem esse primeiro contato com quem está dirigindo, ele acaba sofrendo um processo, que é um processo muito danoso, que é esse choque de egrégora, esse choque de energias, esse choque de percepção, que às vezes ninguém abaixa a guarda e ninguém se propõe ao outro e acaba a cisão acontecendo. E essa cisão, ela, por mais que nós não queiramos pontuar ela está agregada a todos esses processos anteriores que nós falamos, né? Ao primeiro processo, que são as questões ligadas à expectativa não atendida, tanto de um como de outro, as dificuldades emocionais e pessoais, a falta de apoio e operação adequada dentro de uma casa ou de uma doutrina religiosa, e quando a pessoa encontra com esses conflitos e discordâncias internas, onde o ambiente que ele está é hostil, ele já está tão carregado de hostilidade, de tanta desarmonia, que para ele ali fica um prato cheio para ele definir. Exemplo, o que eu vejo muito acontecer na Umbanda. O irmão chega lá, ele está na noite, usando substâncias que estão detonando o organismo dele, a sexualidade está totalmente revolta, ele tem um apego material desgraçado, que ele não consegue desvincular daquilo, e ele encontra num lugar onde tem uma retórica que não é contra isso. É uma retórica que ela vai ficar o tempo todo repetindo na sua mente que você pode muito mais do que isso. Agora imagina o desconforto que uma pessoa dessa sente. Imagina como é que aquela história que ele construiu uma vida inteira, ou que está construindo agora, como é que aquilo machuca e não permite ele mais. Como é que ele acaba tendo esse desgaste, porque ele não se permite em relação ao que está ali disponível para ele. E quando ele tem essa questão, você pode saber que o passional dele está detonado. Que ele não tem um companheiro, uma companheira, e a vida dele, naquele momento, pode estar girando em cima desse conforto, entre aspas, e ele deixa de passar pelo grande processo, que eu acho que é a maior iniciação que a pessoa pode ter na religião, que é o autoconhecimento,
usando dos fundamentos da religiosidade ou da religião que ele abraça. Ponto. Fizemos essa primeira pontuação conceitual e agora a gente vai passar por um pouquinho das questões que eu acho que são interessantes na prática. Então, eu vou fazer leituras do que eu vejo nas pessoas quando eles buscam determinados feudos ou determinadas escolas ou determinadas doutrinas e coisas que ele não faz a nível de ajuste. Geralmente, a pessoa tem um incômodo. E esse incômodo, ele perpassa pela vida que ele está vivendo naquele momento. Só que a vida que ele está vivendo é uma vida que ela tem uma ligação com o passado muito forte. O passado foi construído e por mais maravilhoso que ele tenha sido, ou mais desgraçado que ele tenha sido, aquele ser hoje que está se manifestando, ele está ali com uma série de divergências, ele está com uma série de processos que precisam ser resolvidos. E, na maioria das vezes, ele se abre para uma questão espiritual sem fazer uma reflexão do que ele quer, o que ele está buscando, aonde ele quer chegar. E acontece nesse processo uma fase que a gente chama de uma fase de namoro ou de transferência, como as escolas de psique gostam de estudar. O que é transferência? Eu chego, me vejo no outro e, tipo assim, eu me adequo àquilo num determinado momento, porque eu estou querendo carinho, eu quero ser ouvido, eu quero ser sentido, então eu me abro para o outro, eu me entrego a ele, né? Ou me entrego àquela doutrina, me entrego àquela questão de corpo e alma, sem fazer uma aferição racional do que eu estou fazendo, e aí o choque é garantido. Por quê? Vai chegar uma hora que a realidade vai aparecer. Vai chegar uma hora que você vai se mostrar de verdade. Vai chegar uma hora que aquilo que você viu tudo embaçado, mas as nuvens vão sair e aquela realidade vai aparecer para você. E aí, mais uma vez, a frustração acontece. E o que a pessoa faz? Quando ele quer sair bem daquele ambiente, ele simplesmente apaga aquilo da mente dele e desaparece. Quando ele quer sair muito bem daquele ambiente, ele informa que aquele momento não é dele, etc., que é um sinal de maturidade, e ele também apaga aquilo do ambiente dele e vai embora. E, às vezes, como ele não está muito bem, ele não está bem com ele mesmo, e quer sair do ambiente, ele vai lá e causa uma série de transtornos para poder tentar apagar aquele ambiente da vida dele, colocando a justiça que ele acha que é dele naquele status quo, e também desaparece. E não aparece nunca mais. Ele não se revisita nunca mais, ele não vê valor naquelas coisas, aquilo para ele foi um modus operandi que ele quer apagar, mas ele já está sobrecarregado com aquilo, e futuramente os efeitos dessa atitude que ele teve vão se manifestar de uma forma ou de outra. Porque eu disse no início dessa palestra que o ser humano é uma colcha de retalhos. Ele vai sendo costurado e essas experiências espirituais, principalmente, elas acabam tendo uma reflexão na vida cotidiana dele. E a pior das coisas que pode acontecer é a pessoa chegar num ambiente espiritual, principalmente na Umbanda, e no primeiro contato que ele tem, ele não se revisita para ele poder ver se aquilo realmente se adequa a ele nessa reencarnação. Ele chega naquele ambiente, ele acaba colocando as cartas na mesa, com expectativa de receber um retorno do outro ou do ambiente, mas ele não está preparado nem psiquicamente, nem fisicamente, nem nada daquilo, porque ele só quer fazer uma coisa chamada permuta. Ele quer uma troca. Ele quer só, eu te dou a minha vida, te dou as minhas emoções, te dou tudo que eu tenho, e você me dá um feedback que é me curar dessa angústia que me acompanha há muito tempo. E o final dessa história nós também sabemos que ele é doloroso. Agora, já que eu falei de tanta coisa ruim, né, tanta coisa assim que acaba tirando a pessoa da faixa, que tal eu falar um pouquinho também das coisas boas? Eu digo o seguinte, o ambiente da pessoa espiritual, doutrinário, já está pronto. Só que para ele chegar até ele tem que passar por um requisito chamado reencarnação. E quanto mais reencarnações ele passa, mais próximo daquilo que é dele, ele chega. Só que tem um detalhe.
Você não fica só reencarnando, esperando o seu momento ideal chegar. Você reencarna, reencarna, encontra com pessoas, e essas pessoas também encontram com você, e nessas faixas de manifestação na carne, nós aproximamos mais daqueles que nos são queridos e afetos, tanto para o bem quanto para o mal. E na frequência do bem, tem alguém com o microfone aberto aí, ó, por favor, fechar. E na frequência do bem, nessa fase de encontro, você vê que num grupo de 100, 200, 1000 pessoas, sempre tem um grupo que você não precisa falar muito com ele. Você não precisa se desgastar muito com ele. Ele te entende assim, ó, de forma muito palpável, real e verdadeira. E essa frequência também, se acontece de um para o outro, obviamente que é recíproca, é verdadeira. Só que nós não colocamos nessa balança a nossa capacidade de ser frágil, de errar, de não acertar sempre, de estar num processo que a gente talvez não entenda. Em qual reencarnação que você está, irmão? Você está em qual? Na 15ª, na 100ª, 55ª? Qual que é a reencarnação? A nossa média aqui para planeta Terra em 2023 é de 100 a 200 reencarnações, no máximo os mais velhinhos aí. Porque os bambambãs que já passaram de 400 reencarnações só vêm aqui de vez em quando para dar uma olhada e não quer nem saber disso mais. Tá, tô na reencarnação mediana aí. Quem você pacificou na sua última reencarnação? Você aproximou que grau do sagrado na sua última reencarnação? Quais são as suas dívidas que são com você mesmo, com o outro, com o cosmos e com Deus? Quais são suas dívidas? Quais são seus endividamentos? O que você está trazendo para cá agora? Então, quando a pessoa consegue ter essa fonte reflexiva, fica muito mais fácil para ele se posicionar a nível de escolha e de percepção. E para sintetizar tudo que eu disse, eu acho que a melhor dica a dizer é o seguinte: você se conhece, irmão. Você sabe quem você é. Você sabe dos seus poderes mais latentes, tanto para as coisas boas quanto para as coisas harmônicas. Onde você habita, você está levando você por completo? Ou você está levando você por completo e que quer ser renovado e modificado? Porque se você não conseguir responder essa pergunta, você vai ter que um dia parar, pensar, refletir e te dar essa resposta. Porque não só a nível espiritual, as pessoas, eles são o que eles manifestam. E nós sabemos das agruras de ter mau comportamento na família, no trabalho, nos amigos, no ambiente que você vai para descansar a sua cabeça, etc., de paz. O que você encontra ali? Você encontra o ser humano. Então, até o dia em que nós não sabermos que tipo de ser humano que nós somos, ou melhor, buscar saber quem é esse ser humano, é claro que a nossa entrada em qualquer lugar, não só na religiosidade. Vamos falar dos 4 pilares da sabedoria, ou então da síntese humana. A sua entrada na religião, a sua entrada na filosofia, a sua entrada na ciência, ou sua entrada na arte, ela vai ter o tom do que você é. Porque, como já dizia um filósofo chamado Schopenhauer, que eu vejo no mundo que se apresenta é o que está dentro do mundo que eu carrego. O mundo que eu carrego se manifesta no mundo que se apresenta. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Boas reflexões, muita paz, muita saúde, saravá fraternal e muita umbanda rum para todos nós. Saravá.